Olá pessoal, o professor Jacinto Costa novamente para conversar com vocês sobre citologia. E como prometido, eu tinha falado que iria dar continuidade sobre algumas discussões e utilizar o Atlas da IARC, né? Então, para isso, a gente vai hoje falar sobre células glandulares, um grande problema para todo citologista. Logo após a vinheta. Então, estamos aqui com a minha tela do computador aberto. Eu vou fazer o de sempre, né? Eu vou botar aqui IARC, né? Atlas, já está aqui. Aí dou um clique. Vou sair daqui para vocês poderem me ver, né? E vou lá e clico, ó. Citopatologia do colo uterino, Atlas Digital, IARC. Quem não assistiu o primeiro vídeo, que era a respeito de como utilizar o Atlas, e já falando de características das células escamosas, já pode ir para lá. Vou voltar para o meu cantinho aqui. E hoje a gente vai falar de células glandulares. Então a gente falou do início e tal. Assista o vídeo anterior, que aí você acompanha. Então hoje eu vou pegar aqui as células glandulares endocervicais e endometriais, tá bom? Então eu vou começar aqui com as células glandulares endocervicais normais e vou dar um clique aqui na primeira imagem. Uma imagem que eu gosto muito, inclusive eu uso nas minhas aulas. Vou ampliar e vou mostrar aqui o que a gente pode encontrar a nível de células glandulares endocervicais. Então, uma coisa que você deve prestar atenção sempre nas células endocervicais, e olha, é uma dica muito importante, tá? Às vezes você vai encontrar o que você está vendo aqui na figura D, ó, como se fossem núcleos perdidos em meio a uma parte assim mais densa, uma coloração mais escura de fundo, né? Então, o que é que eu devo fazer aí? Você tem que perceber que quando as células armazenam mucina, como você pode ver aqui, ó, nas células endocervicais, as mucinosas, o núcleo achata um pouquinho, porque esse material empurra o núcleo para baixo. Tem até uma célula escamosa intermediária aqui, que você pode tirar a prova, né? E aí comparar com as demais. Então, aquela história do núcleo na base, né? Praticamente como se estivesse colado na membrana citoplasmática, obviamente que isso na microscopia de luz, um polimorfozinho aqui e uma célula intermediária aqui para comparar. Quando a gente observa isso, a célula de lado, quando a gente observa a célula de cima, essa borda aqui, ó, ela vai aparecer porque justamente essa dilatação lateral que aparece, onde a célula fica deformada por tanta mucina que ela produz. Então é o que a gente chama em colmeia, em favo de mel. Veja que os núcleos, eles não têm uma visão de núcleo bem arredondado. Você não consegue ver esse núcleo bem redondinho, como está esse aqui, ó. Às vezes é possível. Essas variações, gente, é aí que está o negócio. É aí que você tem que ver o que é normal muito para saber quais são as variações desse normal, para não achar que tudo é atípico. E o que eu vejo muito na rotina é o pessoal vendo célula glandular e botando que tem atipia. Atipia não é assim. Tenham cuidado. Eu vou pular essa C agora e vou voltar aqui para D. Então você já deve imaginar que isso aqui era citoplasma misturado com o muco e você não consegue ver delimitação das células, né? Então, obviamente que você vai ver os núcleos de células glandulares endocervicais, eles têm nucleolo, sempre, na maioria das vezes você vê nucleolo, e vê uma cromatina um pouquinho mais grossa, né? Então essas seriam, vou mostrar outras imagens também, e aqui seria um tipo onde a gente tem cílios. Aí você vê aqui, ó, quando você quiser procurar cílios, procure primeiro essa bordazinha aqui, que a gente chama borda terminal, que é esse tracinho que fica em cima. E você vê a diferença logo de cara, ó. O núcleo, ele fica mais centralizado, ó. Enquanto aqui o núcleo fica na base. E os cílios, né, aqui na pontinha. Às vezes os cílios não se coram muito bem, você fica meio perdido e tal. Então, quando é uma metaplasia tubária, você vê esses núcleos um pouco aumentados de tamanho, uma cromatina assim mais fechadinha, mas é bem parecido com isso, né? Vou fechar essa imagem. Se você depois for acessar o Atlas, você vai ver algumas explicações aqui
Ele bota A, na figura A e B, células secretoras, né, as mucinosas, a C, células ciliadas, né, e na D, núcleos nus de células glandulares endocervicais. Então, a gente já viu isso. Vamos voltar aqui para a tela anterior e vamos dar uma olhada nessa segunda imagem aqui, ó. Olha que bonito. Daí eu vou ampliar e a gente agora vai observar esse lençol de células, que muitas vezes pode ser confundido com a sobreposição, e aí novamente várias pessoas que ainda não estão muito treinadas liberam isso aqui como atipia, né? Então tem que ter muito cuidado, porque você tem que observar bem antes de qualquer coisa. Então, ó, tá lá os núcleos, como eu falei, esses núcleos são grandões, às vezes deformam um pouquinho, a cromatina é mais grosseira, e aqui, às vezes, você vê um pouco mais assim, como se tivesse uma dobra, só que você está vendo de cima. Então, parece que há sobreposição, que há uma estratificação, né? E aí você vê que, apesar dessa parte aqui estar um pouco escura, eu estou apontando aí com a ponta, o ponteiro do mouse, então às vezes no celular pode ser que você não veja eu apontando, mas se você tiver no computador vai ver perfeitamente. Mas olha uma dica que legal. Essas células estão assim, você está pensando que está estratificado, mas olha, está vendo que toda essa parte inferior mostra um citoplasma, e o citoplasma está bem visível aqui, mostrando que essas células, os núcleos estão na base, e por isso não há nada de alterado aqui, tá normal. Então a gente tem que estar sempre ligado nesses detalhes. Vamos ver o que diz a legenda. Olha só. Citologia em meio líquido. Então, por isso que o fundo desse esfregaço está mais limpo, porque o meio líquido limpa, né, o material, e aí não prende corante. Detalhes morfológicos de um grupamento de células colunares endocervicais. Feito, não tem muito o que fazer. Vamos voltar. Bom, e agora a gente vai aqui nessa segunda opção, só mais uma para a gente... aliás, nessa secretora e na ciliada, a gente já falou lá no início com aquelas fotos, mas vamos dar só mais uma olhadinha aqui. Tem algumas coisas que eu acho que são interessantes a gente dar um detalhamento, né? Então, eu vou pegar essa imagem aqui, tá? E vou ampliar. Novamente, eu venho com aquela característica, né, dos núcleos organizados, ou seja, isso é que a gente chama de polaridade. E você vê aqui, ó, que a margem está toda só de citoplasma, ó. Então, às vezes, a gente vê esses agrupamentos, fica nervoso, achando que tem alguma coisa muito alterada. Então, fica de olho nisso. Então, você tem aqui, ó, umas células, o padrão nuclear está o mesmo. Eu vou, sempre quando eu olho pelas bordas, eu consigo visualizar, né? Esses filamentos são núcleos degenerados, eu não vou levar isso em consideração. Aqui ainda você vê citoplasma, aqui você vê por cima e você vê a delimitação, ó, de cada citoplasma. Aqui também você vê as bordas, né, citoplasmáticas, onde deve ficar a mucina. Então, células colunares endocervicais, secretoras, porque estão cheias de mucina, né? Vamos voltar. Mais uma, só para a gente fechar com chave de ouro. Deixa eu escolher uma aqui, vamos pegar essa. Aí aqui, ó, ampliando, a imagem está belíssima, porque você consegue ver todos os limites do citoplasma. Então aqui houve uma boa fixação, o que nem sempre acontece. Lembre, citoplasma da célula glandular endocervical é fininho, é delicado, então às vezes a fixação não fica boa, tá? Bom, vamos voltar aqui e vamos, já que a gente falou de endocervical bem, ciliada a gente já falou, vamos para endometriais normais, que eu acho que é muito importante você saber diferenciar bem endometrial de endocervical. Mas você vai ver que isso não é difícil, ó. Vou pegar a primeira imagem aqui. Essa primeira imagem, ela mostra justamente a foto é muito boa, porque você compara as células intermediárias que estão aqui de fundo, ó, em um agrupamento pequeno, coeso, que é geralmente o que acontece com as células endometriais. Elas não descamam em grande quantidade. É um achado ao acaso. Encontrar células endometriais é raro, você não vai encontrar. O método de Papa-Nicolau não colhe no corpo uterino. Então, só se a gente fizer uma coleta naquela área. Mas aí você vê as células coesas, você compara o tamanho do núcleo com células inflamatórias como os polimorfos, ele ainda é menor, às vezes do tamanho de uma hemácia.
Aí eu vou passar para outra imagem para a gente ver a variação delas, né? Vamos pegar aqui essa outra imagem. Olha só, agora, esféricos, tá vendo? Ó? Parece que eles estão bem empacotados. Então, muitas vezes você não vai conseguir nem ver direito o citoplasma. Às vezes lembra até como se fosse um linfócito. E aí você compara com as outras células, com as células inflamatórias. Então veja a diferença do que a gente viu na endocervical, com o citoplasma grande, núcleos na base, ou com as ciliadas, que tem a barra terminal, é alongada. Então, por que se colocou o nome de célula colunar? Porque na realidade, quando a gente classifica morfologicamente, as células endocervicais, elas são células colunares, elas parecem uma coluna. E as células endometriais, elas são cuboides, cúbicas, elas são mais baixinhas. Por isso que a diferença principal, que você bate o pontapé inicial, né, é o tamanho da célula. Então, se a célula é pequena, e aqui você diz, mas aqui está muito emaranhado, a gente não consegue ver. Vai aqui, olha nas bordas. Eu achei uma célula bem legal aqui, ó, que está me mostrando que quase não tem citoplasma, ou seja, a gente tem uma alta relação núcleo-citoplasma. E aí eu consigo ver esse material de uma forma como um todo, porque eu consigo identificar agora alguns núcleos, né? Então as células endometriais, elas vão aparecer assim em pequenos agrupamentos, 5 a 10, 5 a 12 células, geralmente, tá? Tudo na citologia tem uma exceção, né? Vamos mais uma para a gente dar uma olhada? Vou pegar um aqui no finalzinho, ó. Vamos ver que imagem é essa. Então, ó, ele botou aqui, ó, uma comparação entre células endometriais do lado esquerdo e endocervicais do lado direito. Nem precisava dizer, sabe por quê, gente? Olha só, dá uma olhada com calma. Quando eu passo a vista e uso aquela técnica que eu falei, de olhar sempre nas bordas, olhar os núcleos e tudo mais, eu faço a mesma coisa nesse grupo aqui. Olha o que eu observo. Muito citoplasma, gente, muito citoplasma, né? Às vezes, pode ser que eu não encontre em um ou outro, às vezes é a posição. Ora você pode ver a célula de lado, ora você pode ver de frente e ora pode ver um pouco na diagonal. Então, como eu vi que aqui tem citoplasma, bem mais do que esse, e o tamanho, a gente vê até pelo tamanho do núcleo, ó, é menor. Então eu fico tranquilo em dizer que aqui é um agrupamento de endometrial e aqui é um agrupamento de endocervical. Se eu olhar aqui embaixo também, ó outra dica que está aqui, ó, eu tenho as células empaliçadas aqui. Então, mesmo que tenha uma alteração, você consegue até certo ponto ver. A gente sabe que existe, às vezes, alterações nas células endometriais que elas ficam maiores e das endocervicais que os núcleos vão ficar diferentes. E muitas vezes você não consegue diferenciar, né, endocervical de endometrial. Então o sistema B10 já tem a opção de você liberar, por exemplo, só adenocarcinoma, sem identificar de onde é. Porque realmente todo método tem limite. Eu não vou mentir aqui. A citologia tem alguns limites. E a gente deve conhecer. Não é que a gente passe a ser um citologista incompleto, desleixado, não. É porque você vai até onde a morfologia permite ir. Se você não tem como afirmar que aquilo é endometrial ou endocervical, você simplesmente vai liberar um adenocarcinoma, né? Então, ó, voltando para cá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Olha só, tem essa imagem aqui e você vê, ó, parece uma linha, né? Vamos lá, ó, vou mostrar aqui. Pena que não tem um aumento para mostrar o detalhamento, mas como você tem condições de abrir lá no seu computador, isso é uma coisa que pode acontecer, essas formações assim, parecendo um tubo, né? Que também gera muito desconforto a alguns citologistas, mas para você não vai gerar mais. Você vai observar a borda disso daqui e vai ver que ele tem uma delimitação e ele está organizado. Ele dobrou aqui, ó. Ele fez isso, ó, dobrou. Aí por isso que ficou meio diferente aqui. Mas se você observar, depois você pode dar um print nessa imagem e dar um zoom, vai ter um limite, obviamente, mas você vai conseguir verificar que isso tudo é célula organizada, com polaridade, e aqui é uma camada de células.
Então, isso daqui, gente, não é nada mais do que a célula endometrial do terço inferior do útero. E aí você não vai se preocupar mais com isso, porque isso está normal. Inclusive diz até aqui, ó, esfregaço coletado em escova citológica, aglomerado com formato tubular de células endometriais normais, tá? Se você quiser dar uma olhadinha no gráfico embaixo, ó, muita gente, ó, se enganou. Adenoinvasor, tá vendo, gente? Quando eu digo a vocês que citologia não é só comparar, não é só comparar, tá? A gente tem que entender como é que as coisas funcionam. Tem que estudar muito, ler muito. Então, ó, veja que teve gente que colocou, aí também é demais, né? Metaplasia imatura, adeno in situ, eu ficaria até calado, mas teve muita gente que colocou, ó, adeno endometrial e adeno invasor. Então, cuidado. Muitas vezes você observa, né, esse cenário aí com hemosiderina, algumas células inflamatórias e vê isso e diz, poxa, isso é um adeno. Lembre-se, adeno não cresce organizado. Adeno não tem células respeitando o espaço da outra, ou seja, polarizadas. Você vai ver sobreposição, arranjos tridimensionais, né? Atipia nuclear, nunca uma lesão neoplásica é organizada. Bote isso na sua cabeça. Sempre vai ter um probleminha de organização. Tá certo? Bom, vou fazer mais uma. Vamos pegar mais uma. Vamos pegar esse agrupamento aqui. Olha só, que legal. Nesse agrupamento, ele está dizendo aqui, ó, mulher de menos de 40 anos, não menopausada. Isso a gente chama atenção, apesar de estar um pouco defasada essa questão dos 40 anos, que nessa última revisão do Bethesda subiu para 45. Então, se você está fazendo citologia e achou células endometriais em mulheres acima de 45 anos, faz uma ressalva lá, coloca que viu as endometriais, né? Tem a frasezinha pronta no sistema Bethesda, né, em mulheres acima de 45 anos. Só para dar um alerta, por quê? Principalmente se ela tiver na pós-menopausa. E, ela não tem descamação mais, ela não tem menstruação. Então é difícil você achar células endometriais. Então por que está aparecendo? Por que essas células estão aparecendo agora? Provavelmente tem alguma coisa errada. Não é? Então, ó, eu vou pegar, clicar novamente e vou observar. Então essa imagem está muito boa para a gente fechar com chave de ouro. Olha só, agrupamento coeso, tá vendo? Ó, bem coeso e tridimensional, gente. Esses agrupamentos das células endometriais, eles têm profundidade. Então é como se fosse um emaranhado de células pequeno, né? Pequeno, às vezes aparece um pouco de vacuolização, é muito comum nas células endometriais, mas tem um detalhe muito legal aqui, a comparação com outras células. Então, ó, aqui embaixo está bem nítido, ó, você consegue ver bem, duas células glandulares endocervicais. E consigo ver aqui também, ó, células escamosas. Isso é maravilhoso, porque você está comparando entre elas o formato alongado, colunar das células endocervicais, o formato poligonal das células escamosas, algumas células inflamatórias como esse polimorfo aqui, e o agrupamento, ó. Aí eu olho nas bordas, eu vejo que tem pouco citoplasma, as células endometriais, elas grudam entre si. Eu sempre faço uma analogia, o seguinte, as endocervicais são células grandes, parecendo aquela uva verde grandona. E as células endometriais parecem aquela uva pequenininha, roxinha, que de tanto elas estarem juntas, uma amassa a outra para poder ficar coladas, né? Mas elas são separadas. Elas parecem que aderiram umas às outras, mas não, elas estão separadas. Então é uma dica que eu dou aí. E aí você vê o agrupamento, você vê a tendência de querer formar como se fossem agrupamentos esféricos, prolongamentos. Por quê? Porque na parede endometrial, né? No endométrio, no útero, você não vai ter tanta deformidade como você tem nas reentrâncias do canal endocervical. Elas são mais como se fossem várias entradas, como se fossem pontas de dedos, maiores, menores, mais arredondadas. Então a tendência é que quando se descame de uma maneira
parecida ao que estava nessa cavidade, tá? Mas nem sempre é assim, ok, gente? Então, ó, não esquece, você pode acessar o site, não paga nada. Se ainda não viu a primeira aula que eu fiz dessa, vamos dizer assim, dessa saga do Atlas da IARC, para você começar a estudar citologia, vai lá, dá uma olhada. Mas antes de tudo, gente, olha, eu preciso ter retorno de vocês. Então, uma coisinha que não vai te custar nada, dá like, dá um gostei, aperta o legal aí no vídeo. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal. Aperta o sininho, que quando sair um vídeo novo você está avisado que vai ter. Isso é muito importante. Divulga com os colegas. Quem tiver com dificuldade para estudar, isso são dicas boas que a gente tem que assistir, rápidas. Esses vídeos, no máximo, chegam a 30 minutos. Tá certo? Então, Atlas do IARC. Eu falei hoje de glandular. Na próxima eu vou falar de metaplásica. E depois eu vou falar sobre lesões, prometo. Mas eu quero o respaldo de vocês. E outra, comenta também, gente. Faz perguntas, coloca se gostou, se não gostou, se esse Atlas está bom para você, se você quer mais detalhamento em alguma coisa. Eu estou aqui disponível para vocês. Vocês têm que me cobrar. Se você quer também aprender, fazer cursos de citologia, pode ir lá no meu site www.jacintocosta.com.br. Você tem lá cursos presenciais, cursos digitais. E para quem gosta de citologia cervical, eu tenho 2 cursos muito bons. É um curso onde você começa a citologia cervical do zero, tem tudo. Não é só para quem começa, não. Para quem já é citologista também. Tem discussão de casos, tem os detalhamentos, muito aprofundado, é muito material, gente. Muita imagem. E para quem já fez ele, tem o curso de atualização de citologia cervical. Excelente. Só vejo elogios. Não estou mentindo para vocês. Tá certo? Então, se você quiser, vai lá também no meu site. Tem lá cursos online. Tem todos os cursos que a gente já colocou. De mama, de tireoide e vem outros por aí. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.